A respiração da menina era mantida pelas máquinas. O pai milionário, devastado, ouvia o ultimato dos médicos. Não há mais nada a fazer. Foi quando um menino pobre, filho da faxineira, aproximou-se do magnata e sussurrou as palavras que congelaram o hospital. Desliga os aparelhos. Sua filha vai sair do coma. O riso de escárnio ecoou pelo corredor de luxo. Mas o que aconteceu quando o último fio foi desligado desafiou a medicina, a lógica e o próprio tecido da realidade. O Hospital Sírio-Libanês, em seu pináculo de exclusividade, abrigava em sua ala presidencial um tipo particular de inferno, o da espera silenciosa. No quarto 1701, uma suíte que mais parecia um apartamento de luxo do que um leito hospitalar, a vida era medida pelo bip rítmico e impessoal das máquinas. No centro de tudo, em uma cama high-tech cercada por um emaranhado de fios, tubos e monitores, jazia Clara Monteiro, 10 anos. Seus cabelos loiros, antes vibrantes, estavam espalhados sobre o travesseiro de seda egípcia, e seu rosto pálido possuía a serenidade perturbadora de uma boneca de porcelana adormecida. Há 6 longos e excruciantes meses, Clara estava em coma profundo, vítima de um afogamento quase fatal na piscina de borda infinita da mansão da família. Sentado em uma poltrona de couro italiano, posicionado como um sentinela imponente ao lado da cama, estava seu pai, Arthur Monteiro, 48 anos. Arthur era um homem forjado no fogo do mercado financeiro, um titã cuja fortuna multibilionária era tão vasta quanto sua reputação de frieza implacável. Ele construíra a Monteiro Global Investments do nada, esmagando concorrentes com uma agressividade lendária. Mas toda a sua riqueza, todo o seu poder, eram inúteis diante da imobilidade de sua única filha. A esposa de Arthur falecera no parto de Clara, deixando pai e filha em um mundo de luxo e uma conexão silenciosa, porém profunda. Agora, essa conexão parecia ter sido rompida. Arthur passava seus dias ali, naquele quarto asséptico, dividido entre teleconferências globais em seu laptop e o olhar fixo no rosto imóvel de Clara. O luto havia se transformado em uma carapaça de controle gélido. Ele exigia atualizações médicas a cada hora, questionava cada procedimento, tratava a equipe médica, os melhores neurologistas e intensivistas do mundo, trazidos a peso de ouro, com uma arrogância cortante, como se a falha deles em despertar Clara fosse uma incompetência pessoal, uma afronta ao seu poder. Ele não chorava, não demonstrava fraqueza, apenas emanava uma aura de autoridade ferida e uma raiva contida que tornava o ambiente ainda mais tenso. Enquanto Arthur reinava sobre seu santuário de dor e tecnologia, nos corredores silenciosos e nos bastidores invisíveis daquele mesmo andar, movia-se Sofia Alves, 35 anos, e seu filho, Léo, 7. Sofia fazia parte da equipe de limpeza terceirizada, responsável pela higienização impecável da ala presidencial. Era um trabalho exaustivo, mal pago, mas essencial. Sofia era uma mulher de rosto gentil, marcado pela prematura fadiga de quem luta diariamente contra as contas. Criava Léo sozinha desde que o marido, um músico de rua, morrera de pneumonia 2 anos antes. Eles viviam em um pequeno cômodo nos fundos de uma casa na periferia mais distante, um universo paralelo ao luxo que Sofia limpava todas as noites. Léo era um menino diferente, pequeno para a idade, com olhos grandes e escuros que pareciam ver além das superfícies. Ele era extraordinariamente quieto, não por timidez, mas por uma sensibilidade quase dolorosa ao mundo ao seu redor. Ele raramente falava, mas percebia tudo: as emoções não ditas das pessoas, as tensões no ar, as músicas secretas que cada coisa parecia emitir. Sofia, em sua simplicidade, dizia que o filho tinha ouvido de anjo. Ele passava as tardes na pequena sala de descanso dos funcionários, enquanto a mãe trabalhava, desenhando em cadernos velhos ou apenas sentado em silêncio, ouvindo os sons do hospital, os bips das máquinas, as rodas das macas, as conversas abafadas, pareciam fasciná-lo e perturbá-lo ao mesmo tempo. O destino começou a tecer sua trama em uma tarde chuvosa de terça-feira. Sofia estava limpando o corredor do lado de fora do quarto 1701. A porta estava entreaberta, como Arthur exigia, para que ele pudesse monitorar qualquer movimento. Léo estava sentado em um banquinho no corredor, desenhando. Ele ouviu um som vindo do quarto. Não o bip constante das máquinas, mas um som diferente, mais baixo, quase um zumbido harmônico. Curioso, ele se levantou e espiou pela fresta da porta. Ele viu a menina na cama, viu o pai sentado ao lado,
O rosto uma máscara de pedra. Viu as máquinas piscando suas luzes verdes e vermelhas. Mas ele ouviu algo mais. Ele ouviu a música da menina, fraca, quase inaudível sob o ruído eletrônico. Mas estava lá, uma melodia delicada, como um fio de seda. E ele ouviu a música do pai, uma nota grave, pesada, cheia de dor e raiva contida. E ouviu a música das máquinas, fria, repetitiva, dissonante. As músicas não combinavam, elas estavam em conflito. Arthur, sentindo a presença na porta, virou-se abruptamente. Seus olhos encontraram os de Léo. "O que você quer, moleque?" Ele rosnou. A voz baixa, mas carregada de ameaça. "Saia daqui. Este andar não é parquinho." Sofia correu, puxando Léo pelo braço. "Me desculpe, senhor." "Mil desculpas. Ele é só uma criança, não vai se repetir." Arthur apenas fez um gesto de dispensa, o olhar já voltando para a filha, a intrusão insignificante já esquecida. Mas Léo não esqueceu. Ele não esqueceu o rosto da menina. E, principalmente, ele não esqueceu a melodia frágil que ouviu por baixo do barulho. Uma melodia que as máquinas estavam tentando, sem saber abafar. Os dias se transformaram em semanas. E a condição de Clara Monteiro não apenas estagnou, começou a declinar. Os exames de imagem mostravam uma atividade cerebral cada vez menor. Os melhores neurologistas do mundo, trazidos por Arthur em seu jato particular, realizavam testes complexos, analisavam gráficos indecifráveis e chegavam sempre à mesma conclusão sombria. A reunião final aconteceu na sala de conferências privativa da suíte hospitalar. De um lado da mesa de vidro, Arthur Monteiro, impassível, cercado por seus advogados. Do outro, a equipe médica liderada pelo Dr. Fernando Ramírez, um neurointensivista de renome mundial, com cabelos grisalhos e uma expressão grave. "Senhor Monteiro", começou Ramírez escolhendo as palavras com cuidado. "Fizemos tudo o que a medicina moderna permite. Estimulação magnética transcraniana, infusão de células tronco experimentais, monitoramento contínuo da pressão intracraniana." A resposta neurológica de Clara, infelizmente, continua a diminuir. Ele projetou um gráfico na tela, uma linha quase plana. Os últimos eletroencefalogramas mostram uma ausência quase total de atividade cortical significativa. O tronco encefálico ainda mantém as funções vitais. Mas, clinicamente falando, estamos nos aproximando do diagnóstico de morte encefálica. Arthur permaneceu em silêncio, os nós dos dedos brancos onde apertava os braços da cadeira. "Arthur", continuou Ramírez, usando o primeiro nome em uma tentativa de conexão humana. "Eu sei que isso é incrivelmente difícil, mas como médicos, temos o dever ético de sermos honestos. Manter Clara ligada às máquinas neste estágio é prolongar um processo artificial. Não há, em nossa avaliação profissional, nenhuma perspectiva realista de recuperação." Um dos advogados interveio. "O que o doutor está sugerindo especificamente?" "Estamos recomendando", disse Ramírez com pesar, "o início do protocolo para determinar a morte encefálica. E, subsequentemente, a discussão sobre a descontinuação do suporte ventilatório. É hora de deixá-la ir." Aquelas palavras, "deixá-la ir", elas atingiram Arthur como um golpe físico. A carapaça de controle rachou por um instante. Seus olhos se encheram de uma dor crua, inimaginável, mas ele rapidamente a recompôs. "Não." Sua voz foi um sussurro gelado. "Vocês não vão desligar nada. Continuem, tentem outra coisa, tragam outros especialistas. Eu pago o que for preciso." "Arthur", disse Ramírez, gentilmente, mas com firmeza, "não há outra coisa. Esgotamos todas as possibilidades. Manter as máquinas ligadas agora é futilidade terapêutica. É prolongar o sofrimento, mesmo que inconsciente." "Sofrimento?" Arthur quase cuspiu a palavra. "Vocês não sabem nada sobre sofrimento. Saiam, todos vocês, saiam!" A equipe médica se retirou em silêncio, deixando Arthur sozinho com seus advogados e a sentença de morte disfarçada de conselho médico. Ele dispensou os advogados e ficou ali, parado no meio da sala luxuosa, olhando pela janela a cidade que ele conquistara, mas que agora parecia cinza e vazia. A derrota era um sabor amargo que ele não conhecia. Enquanto isso, no corredor, Léo estava novamente sentado em seu banquinho, esperando a mãe terminar o turno. Ele ouviu os passos apressados dos médicos saindo da sala de conferências. Viu seus rostos graves. Ele sentiu a onda de desesperança que emanava da suíte 1701. Ele olhou para a porta fechada e a melodia de Clara, estava mais fraca hoje, quase um sussurro, mas ainda estava lá. As máquinas estavam gritando mais alto, mas a música dela ainda resistia. Impulsionado por uma certeza que ele não conseguia explicar, mas que sentia em cada fibra de seu ser, Léo se levantou. Sofia, que estava limpando o carrinho de enfermagem, viu o filho caminhar decidido em direção à porta da suíte. "Léo, não! Onde você vai?" Ela sussurrou, apavorada. Mas Léo não parou. Ele bateu levemente na porta. Ninguém respondeu. Ele a abriu alguns centímetros.
Viu Arthur de costas, olhando pela janela. Senhor, a voz de Léo era pequena, mas clara. Arthur se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, injetados. Ver aquele menino ali, o filho da faxineira, naquele momento de sua mais profunda dor, foi a faísca final. Você de novo? Ele rugiu, a voz quebrada pela dor e pela fúria. Eu não te disse para sumir. Saia daqui! Agora! Sofia correu até a porta. Senhor Monteiro, me perdoe. Por favor, vamos embora, Léo. Mas Léo não se moveu. Ele olhou para Arthur, não com medo, mas com uma compaixão infantil e profunda. Os médicos estão errados, disse Léo simplesmente. Arthur parou. O absurdo da frase o desarmou por um instante. O que você disse? A música dela, disse Léo. Ainda está tocando, bem baixinho, mas está. As máquinas, elas estão atrapalhando. Elas fazem muito barulho. Elas não deixam a música dela crescer. Arthur o encarou, a confusão se misturando à raiva. Música? Que música? Você está louco, garoto? Minha filha está morrendo. Não está, disse Léo com uma certeza inabalável. Ela só está presa no barulho. E então, ele disse as palavras que congelariam o inferno. O senhor precisa desligar os aparelhos, todos eles. Agora, se o senhor desligar, a música dela vai ter espaço. Ela vai acordar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de incredulidade e horror. Sofia levou as mãos à boca, os olhos arregalados de pavor. Arthur olhou para o menino, para a seriedade em seus olhos infantis, para a convicção absurda em sua voz. E algo dentro dele, algo que não era razão, nem lógica, mas talvez o último fio de esperança de um pai desesperado, vacilou, mas a dor e o cinismo venceram. A ideia era monstruosa. Desligar os aparelhos. A sugestão era um insulto à sua dor. A ciência, a memória de sua filha. Ele explodiu, não em gritos, desta vez, mas em um riso seco, áspero, cheio de escárnio e amargura, que ecoou pela suíte luxuosa. Desligar os aparelhos, ele repetiu, entre risadas cruéis. Você ouviu isso, Sofia? Seu filho, o pequeno gênio da limpeza, ele vai ressuscitar minha filha. Com música, ele se aproximou de Léo, ajoelhando-se para ficar cara a cara com ele, o sorriso desaparecendo, substituído por uma máscara de desprezo absoluto. Escuta aqui, seu pequeno verme ignorante. Você não sabe nada, você vive na sujeira, respira ignorância. Acha que a vida é um conto de fadas, onde a música cura tudo? A vida real é feita de máquinas, de ciência, de fatos, e o fato é que minha filha está com morte cerebral. E você é um nada, um delírio. Uma piada de mau gosto. Ele se levantou. Agora, suma da minha frente. Você e sua mãe estão demitidos. Os dois. Peguem suas coisas e desapareçam deste hospital e da minha vida. E se eu vir seu rosto de novo, eu chamo a polícia e acuso vocês de charlatanismo e assédio. Sofia agarrou Léo, puxando-o para fora da sala, as lágrimas escorrendo, murmurando pedidos de desculpas. Arthur ficou ali, tremendo de raiva e de uma dor tão profunda que o sufocava. Ele havia expulsado a última e mais insana fagulha de esperança. Agora, restava apenas o protocolo. A escuridão, a demissão foi um golpe devastador para Sofia. Perder o emprego significava perder o acesso ao hospital. Perder a proximidade com Léo em um ambiente seguro enquanto trabalhava. Significava voltar para a estaca zero, para a incerteza angustiante de como pagaria o aluguel e colocaria comida na mesa. Mas o medo maior era por Léo, a crueldade de Arthur, a acusação de charlatanismo. Ela temia que o homem usasse sua influência para persegui-los. Por que você fez aquilo, Léo? Ela perguntou, enquanto arrumavam suas poucas coisas no vestiário dos funcionários. Você ouviu o que ele disse? Ele é poderoso. Ele pode nos destruir. Léo, pela primeira vez, parecia abalado, não pela raiva de Arthur, mas pela dor que viu nos olhos do homem. Mas a música dela, mãe, eu ouvi, é de verdade. As máquinas estão machucando ela. Que música, filho? Os médicos disseram. Os médicos ouvem as máquinas. Eu ouvi ela. Ele insistiu, com uma simplicidade que cortava o coração. Para entender a convicção de Léo, era preciso voltar à sua própria história, a um evento que moldou sua percepção do mundo. Léo tinha 5 anos. Seu pai, Jonas, o músico de rua, estava morrendo de pneumonia em um hospital público superlotado. Os médicos haviam desistido. Preparem-se para o pior, disseram a Sofia. Léo estava sentado ao lado da cama, segurando a mão fria do pai. Jonas estava inconsciente, a respiração fraca, quase imperceptível. O monitor cardíaco mostrava uma linha quase reta. Sofia chorava baixinho em um canto. Léo, em seu desespero infantil, fez a única coisa que sabia fazer. Ele começou a cantarolar uma melodia simples que o pai sempre tocava em seu violão velho. Uma melodia que era a música do pai. Ele cantarolou por horas,
A voz fininha lutando contra o som dos monitores e da enfermaria barulhenta. E então, algo aconteceu. A linha no monitor cardíaco, que estava quase reta, começou a mostrar pequenos picos. A respiração de Jonas ficou um pouco mais profunda. Ele não acordou. Ele não se recuperou. Ele faleceu naquela noite. Mas por algumas horas, a música dele pareceu responder à de Léo. Naquele dia, Léo não entendeu o que aconteceu. Mas ele sentiu. Ele sentiu que havia uma conexão, uma comunicação, que ia além das palavras, além da medicina, uma frequência da alma. Enquanto Sofia e Léo deixavam o hospital pela porta dos fundos, carregando suas sacolas plásticas, Arthur Monteiro estava em seu quarto, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Ele havia ligado para seus advogados, para o comitê de ética do hospital. Havia marcado a data para o protocolo de morte encefálica. Seria em 2 dias. Ele sentia um vazio gelado, uma resignação amarga. Ele havia lutado. Havia usado todo o seu poder e havia perdido. Mas as palavras do menino não saíam de sua cabeça. A música dela ainda está tocando. As máquinas estão atrapalhando. Era loucura, delírio infantil. Mas, e se não fosse? E se houvesse algo que seus milhões, que seus especialistas renomados, não conseguiam detectar? E se no desespero absoluto, a única opção que lhe restava fosse a mais irracional de todas? Ele estava no fundo do poço. Não havia mais nada a perder. Clara já estava para todos os efeitos perdida. O que mais ele poderia arriscar? Sua reputação, sua sanidade? Já não importava. Ele pegou o telefone, ligou para a segurança do hospital. Localizem a faxineira Sofia Alves e seu filho. Tragam-nos de volta, imediatamente. Usem o carro da diretoria se preciso. 1 hora depois, Sofia e Léo estavam novamente na suíte 1701. Sofia estava apavorada, esperando o pior. Léo estava calmo, observando Arthur. Arthur estava diferente. A raiva havia sumido, substituída por uma exaustão profunda, quase uma rendição. Garoto, disse Arthur, a voz rouca, aquilo que você disse, sobre a música, sobre desligar os aparelhos. Léo assentiu. É loucura, continuou Arthur. É contra tudo o que a ciência diz. É contra o conselho de todos os especialistas. Se eu fizer isso, e ela morrer, serei acusado de negligência, talvez de assassinato. Minha vida estará acabada. Ele fez uma pausa, olhando para o rosto imóvel de Clara. Mas ela já está acabada de qualquer maneira. Ele se virou para Léo. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora estavam vermelhos, vulneráveis. Eu vou fazer o que você disse. Sofia ofegou. Senhor, não, é perigoso. O senhor não pode. Posso, interrompeu Arthur com uma firmeza desesperada, mas com uma condição. Ele olhou para Léo. Se você estiver errado, se ela não acordar, eu não vou te culpar, não vou te perseguir, mas você e sua mãe vão assumir a responsabilidade. Vocês dirão à imprensa, ao conselho do hospital, que vocês me coagiram, que vocês me enganaram com falsas promessas. Eu perderei minha filha, mas salvarei meu nome. Estamos entendidos? Era uma aposta cruel, um último ato de autopreservação disfarçado de desespero. Sofia olhou para Léo, implorando com os olhos para que ele recusasse. Mas Léo apenas assentiu novamente, com a mesma calma perturbadora. Ela vai acordar, disse ele. O pacto estava selado, um pacto nascido da humilhação, selado pelo desespero absoluto e pela fé insana de um menino de 7 anos. Arthur chamou o Dr. Ramírez, comunicou sua decisão. O médico ficou horrorizado, argumentou, implorou, ameaçou chamar o conselho de ética, mas Arthur foi irredutível. Assinou todos os termos de responsabilidade. Exonerou o hospital. A decisão era dele. Preparem-se para desligar os aparelhos, ordenou Arthur. Em 1 hora, o hospital entrou em polvorosa. A notícia se espalhou como um incêndio. A equipe médica estava dividida entre a incredulidade e a condenação. A diretoria se reuniu em pânico, mas a assinatura de Arthur Valença valia mais que qualquer protocolo. Parte 4. O silêncio ensurdecedor e o primeiro suspiro. A hora marcada chegou. A suíte 1701 estava tensa como uma sala de cirurgia antes de um procedimento de vida ou morte. O Dr. Ramírez estava presente, a contragosto, com 2 enfermeiras, mais como testemunhas do que como assistentes. Arthur estava de pé ao lado da cama, o rosto uma máscara impenetrável. Sofia estava encolhida em um canto, rezando em silêncio, os olhos fechados. Léo estava ao lado de Arthur, calmo, observando a filha do milionário. Senhor Monteiro, última chance, disse Ramírez, a voz formal. Tem certeza absoluta de que deseja prosseguir? Arthur apenas assentiu, incapaz de falar. Com um suspiro resignado, Ramírez deu a ordem. Podem iniciar a descontinuação do suporte ventilatório e dos monitores invasivos. O processo foi lento,
agonizante. Cada bip que cessava era um golpe no coração de Arthur. Primeiro, o ventilador mecânico. O som sibilante da respiração artificial parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para o peito de Clara, esperando nada. Depois, os monitores cardíacos invasivos, a linha de pressão arterial. Um a um, os gráficos nas telas foram substituídos por linhas retas. Os alarmes configurados para soar em caso de parada foram silenciados previamente por ordem de Arthur. Restou apenas o oxímetro de pulso no dedo de Clara e o monitor de eletroencefalograma, que já mostrava uma linha quase plana. O silêncio no quarto era total, quebrado apenas pela respiração tensa dos adultos. Clara estava imóvel, pálida, sem o subir e descer artificial do peito. Parecia morta. Arthur, né? Começou Ramírez, a voz embargada de pena e talvez um "eu avisei" não dito. Arthur fechou os olhos. A escuridão o engoliu. Ele havia matado sua própria filha, seguindo o conselho delirante de um menino pobre. A culpa era um monstro que o devorava por dentro. Foi quando Léo se moveu. Ele se aproximou da cama. Ignorou os olhares chocados das enfermeiras. Ele não tocou em Clara, apenas se inclinou perto do ouvido dela e começou a cantarolar. A mesma melodia que ele ouvira antes. A melodia dela, fraca, quase um pensamento. Ele a reproduziu com sua voz infantil, pura, afinada. Ele não cantou alto, cantou como um segredo, uma frequência íntima. Ele cantarolou por talvez 30 segundos. O oxímetro no dedo de Clara mostrava a saturação de oxigênio caindo perigosamente. 80%. 75%. Abaixo disso, danos cerebrais irreversíveis começariam em minutos. Arthur, precisamos reentubar, disse Ramírez, dando um passo à frente. Espere. A voz de Arthur foi um fio. Seus olhos estavam fixos no rosto da filha. Léo continuou a cantarolar, a melodia simples, etérea. E então, algo quase imperceptível aconteceu. Um tremor na pálpebra direita de Clara. Arthur prendeu a respiração. Teria sido sua imaginação? Não. De novo, um leve tremor, e depois, um suspiro minúsculo, quase inaudível, mas real. O peito de Clara subiu e desceu minimamente, por conta própria. Impossível, murmurou Ramírez, os olhos arregalados. O oxímetro, o número parou de cair, e começou a subir, lentamente. 76%, 78%, 80%. Léo parou de cantarolar. Ele apenas observou. Clara suspirou novamente. Desta vez, um pouco mais fundo. Seus lábios, antes azulados, começaram a ganhar uma cor rosada. Meu Deus, sussurrou uma das enfermeiras, levando a mão à boca. Arthur caiu de joelhos ao lado da cama, as lágrimas finalmente rompendo a represa de dor e controle. Ele não chorava de tristeza, chorava de um alívio tão profundo, tão avassalador, que era quase doloroso. Clara não acordou. Ela não abriu os olhos, mas ela estava respirando, sozinha. Sua música, liberta do ruído das máquinas, estava encontrando o caminho de volta. Léo se afastou silenciosamente. Ele foi até a mãe, que o olhava com uma mistura de terror e admiração. Ele pegou a mão dela. Eu te disse, mãe. Ela só precisava de silêncio para a música dela voltar. Doutor Ramírez, o cético, o homem da ciência, estava sem palavras. Ele se aproximou da cama, verificou os sinais vitais de Clara com as próprias mãos. A respiração era superficial, mas regular. O pulso era fraco, mas presente. O EEG ainda mostrava atividade mínima, mas não era mais uma linha reta. Havia algo. Ele olhou para Léo, o menino de 7 anos que havia acabado de virar seu mundo médico de cabeça para baixo. O que você fez? Ramírez perguntou, a voz embargada de incredulidade. Léo apenas deu de ombros. Eu só cantei a música dela de volta para ela. O impossível havia acontecido. E o silêncio no quarto agora não era de morte, mas de um milagre incompreensível. A notícia do que aconteceu no quarto 1701 se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca, depois para a mídia, e rapidamente para o mundo. O milagre de Clara Monteiro, o menino que cantou uma criança de volta à vida. Magnata desliga aparelhos e filha respira sozinha. As manchetes eram sensacionalistas, mas o fato central era inegável. Algo inexplicável havia ocorrido. Clara não saiu do coma imediatamente. Foi um processo lento, gradual, mas a cada dia ela dava um novo sinal, um aperto de mão, um movimento dos olhos sob as pálpebras. E 3 semanas depois do dia em que os aparelhos foram desligados, ela abriu os olhos, olhou para o pai que estava sentado ao seu lado, segurando sua mão, e sussurrou a primeira palavra em 6 meses. Pai. Arthur Monteiro chorou como não chorava desde a morte da esposa. Aquele som, a voz de sua filha, era a única melodia que importava. Durante a recuperação de Clara, Arthur passou por sua própria transformação. A arrogância deu lugar à humildade, o controle, à gratidão. Ele não via mais o mundo através das lentes do poder e do dinheiro, mas através da fragilidade preciosa da vida que quase perdeu.
Sua primeira ação foi procurar Sofia e Léo. Eles não estavam mais no hospital. Haviam desaparecido discretamente após o incidente, temendo a repercussão, ou talvez apenas buscando paz. Arthur mobilizou todos os seus recursos para encontrá-los. Levou uma semana, mas ele os localizou no pequeno cômodo na periferia. Ele foi até lá, não em seu carro blindado com motorista, mas em um carro simples, sozinho. Ele bateu na porta humilde. Sofia abriu, o medo visível em seus olhos. Arthur não entrou. Ficou na soleira. Dona Sofia, Léo, ele começou, a voz embargada. Eu não tenho palavras para agradecer ou para me desculpar pela forma como tratei vocês, pela minha cegueira. Ele tirou um envelope do bolso. Isso não paga a dívida que tenho com vocês. Nada paga, mas é um começo. Sofia hesitou em pegar. Não é caridade, disse Arthur, adivinhando seus pensamentos. É um fundo, em nome de Léo, para a educação dele, para o que ele quiser ser, para que ele possa continuar ouvindo o mundo do jeito que só ele ouve. Ele olhou para Léo, que estava atrás da mãe. E Léo, obrigado. Você me ensinou mais sobre a vida em 5 minutos do que eu aprendi em 50 anos. Sofia, vendo a sinceridade nos olhos do homem, aceitou o envelope. Arthur fez mais. Ele criou a Fundação Clara Monteiro para Pesquisas Integrativas, dedicada a estudar a conexão entre mente, corpo e talvez algo mais, a frequência da alma que Léo parecia entender. Ele financiou pesquisas que exploravam o poder da música, da meditação, da bioenergia na cura. Ele enfrentou o ceticismo da comunidade médica, mas usou sua influência para abrir portas para abordagens que antes eram consideradas charlatanismo. Dr. Ramírez, inicialmente cético, tornou-se um colaborador cauteloso da fundação, fascinado pelo que havia testemunhado e pela possibilidade de expandir as fronteiras da medicina. A cena final acontece em um pequeno conservatório de música, recém-inaugurado pela fundação em um bairro carente. O lugar é simples, mas cheio de instrumentos e crianças sorridentes. Léo, agora com 8 anos, está sentado ao piano. Ele não está tocando uma peça clássica, está improvisando, criando uma melodia suave, intuitiva, que parece acalmar a sala inteira. Na plateia, Sofia assiste, os olhos brilhando de orgulho. Ao lado dela, está Arthur Monteiro, e segurando a mão dele, está Clara, totalmente recuperada. Ela balança a cabeça suavemente no ritmo da música de Léo. Arthur se inclina e sussurra algo para Clara. Ela sorri e assente. Ao final da música, Clara se levanta, vai até o piano e abraça Léo. Obrigada, Léo, ela diz, a voz clara e forte, por me mostrar a música de volta. Léo sorri. Um sorriso raro e luminoso. Arthur se aproxima. Ele coloca a mão no ombro de Léo. O mundo precisa ouvir a sua música, garoto. Ele olha para Sofia, um olhar de gratidão e respeito. A faxineira e o bilionário. O menino que ouvia almas e a menina que voltou da beira da morte. Destinos improváveis, entrelaçados para sempre, por uma melodia que desafiou o silêncio. A frequência da alma havia sido encontrada, e o mundo, mesmo que não entendesse, havia mudado para sempre. A história de Léo, Arthur e Clara nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando a ciência declara o fim e a esperança parece perdida, pode haver uma frequência mais profunda, uma melodia da alma, esperando para ser ouvida. Ela nos ensina que a verdadeira cura transcende a medicina e o dinheiro, residindo na coragem de acreditar no impossível e na humildade de ouvir a sabedoria onde menos esperamos. Se esta jornada de um menino que desafiou a morte com uma canção e de um pai que redescobriu a